Aí eu tenho uma matéria, mais uma matéria do menino Ítalo fazendo muita... Vamos lá, solta aí a matéria do menino Ítalo. Um assunto que tem se tornado bastante comum nos últimos anos, por tratar da capacidade que nós temos de lidar com as nossas próprias emoções. Você já ouviu falar em inteligência emocional? Que mecanismos a gente deve buscar para buscar esse equilíbrio com as nossas próprias emoções? O nosso convidado de hoje é um profissional multi, ele é professor da Universidade Federal do Piauí, é médico do trabalho, diretor clínico do Hospital Universitário, advogado e, depois muitos anos de experiência, detectou que as pessoas possuem, na verdade, um potencial que se encontra bloqueado. Mas, diante disso, ele criou um método chamado Perseverance, que é voltado para fazer com que você se torne autor da sua própria história. E com isso conquistar prosperidade na vida, sucesso na carreira e relacionamentos saudáveis. A partir de agora no programa a gente vai conversar com o Dr. Saulo Soares, que é o nosso convidado. Eu queria agradecê-lo por aceitar o convite para estar com a gente, para falar de um assunto que está em alta, tem sido bastante discutido, principalmente por tratar das nossas próprias emoções. Dr. Saulo, isso é inteligência emocional? Exatamente, eu que agradeço, Ítalo, estarmos aqui em tratar desse assunto que é de interesse de todas as pessoas. A gestão das emoções é algo necessário para a gente viver de forma saudável. Todas as pessoas percebem dentro de si, quem está aqui, o nosso amigo, a nossa amiga, algumas vezes aquele vazio interior. E aquele vazio interior ela tenta preencher de várias formas. Ocupa de diversas formas, né? Algumas vezes até com vícios, que vai prejudicar ainda mais a saúde dela. E a gente encontra então que a pessoa necessita de uma saúde física, de uma saúde mental e também de outra saúde, que é a saúde espiritual, porque nós somos a junção de corpo e alma. E após anos de experiência, fazendo diversos, centenas, milhares de atendimentos, verifiquei que isso é generalizado. Muitas pessoas acham que está só consigo acontecendo aquilo, mas diversas outras estão com esse vazio, estão com insatisfação geral na vida, insatisfação com o trabalho, insatisfação com a carreira. Ela sente que a vida não está andando. Ela está no emprego, tem seu salário, mas ela está insatisfeita. E muitas vezes ela não sabe nem qual é a causa da insatisfação. Ela só sabe que não está de bem com a vida e queria mudar. Temos que investir em todos os campos. Se você só investe em saúde física e não trata da mental e espiritual, você não vai conseguir uma saúde integral. E a inteligência emocional, ela pode ser trabalhada na pessoa. Ou seja, apesar dela ter de forma inata alguns conceitos de inteligência emocional, a gente pode o quê? Aperfeiçoar pela persistência. Quais são as características da inteligência emocional? Primeiro, o autocontrole. A pessoa tem que ter um autocontrole sobre sua vida, sobre suas emoções, ela saber lidar com a raiva, ela ter controle de eventual ira, ela tem que ter um autoconhecimento. Primeiro, quem a pessoa é? Ela tem que saber o que ela quer. O que ela quer da vida? Ela não pode acordar e dormir de uma forma automática, sem saber o que vai fazer na semana dela, no mês. Muito se diz, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho lhe serve. E quem segue qualquer caminho, mais à frente gera uma frustração. Eu sempre digo que as pessoas têm muitas expectativas, mas quando você constrói uma expectativa e não trabalha para cumprir aquilo, aquilo vai gerar uma frustração. Porque vai chegar o período que você determinou para atingir a meta e não vai conseguir. Além desses dois, ainda trato na inteligência emocional da necessidade da empatia. A empatia no seu conceito de você saber detectar as emoções do outro. Isso é muito importante. No dia a dia, tantos problemas ocorrem pela falta de empatia. Você não consegue detectar se naquele dia a pessoa está em condição boa de saúde. Outros dois pontos importantes da inteligência emocional, Ítalo, são a destreza social. Você saber conduzir sua vida para um ponto específico. Você quer conduzir ali. Você não deixar, como a música, deixa a vida me levar. Na música é muito bonito, mas na vida real você tem uma ausência de inteligência emocional pelo campo da destreza social. E o quinto ponto da inteligência emocional é a motivação. A pessoa tem que ter uma motivação interior. Se você espera, que está nos acompanhando, que a motivação venha do seu chefe, a motivação venha do seu colega,
você não irá se motivar. Precisa partir da pessoa. Precisa partir da pessoa. Só tem uma coisa que ninguém pode fazer pela outra, a parte dela. E a parte dela era se motivar. Mas você pode me perguntar, como? Saulo, como é que a gente consegue motivação? Por um treinamento. A gente consegue treinar a pessoa. A gente verifica que as pessoas têm um bloqueio mental, com base em crenças que limitam desde a infância. Né? São crenças ali da mais tenridade, que os pais e as mães colocam até de forma... Mesmo que não seja intencional, né? Forma não intencional. Mas que acaba criando uma certa crença limitante mais adiante na vida da pessoa. Exatamente. Ela acha que não pode alcançar aquilo, ela tem síndromes de autossabotagem, e isso leva ela a diversos prejuízos, quando não adoecimentos físicos e adoecimentos mentais. Você tocou num ponto agora há pouco importante com relação à questão desse controle que a gente deve ter das emoções, principalmente quando se trata da raiva, por exemplo. A gente sabe que existem 4 principais emoções, que é a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. A gente pode dizer, doutor Saulo, que essas 4 emoções, elas devem existir, elas são saudáveis, a diferença está em como você controla as emoções? Exatamente. Os grandes líderes, eles têm um conhecimento habilidoso no campo da inteligência emocional. Você tem que perceber que não pode mais negligenciar esse tema. Esse vazio que você sente, muitas vezes a pessoa acha que a vida está sem sentido. Ela tem uma dificuldade de ver sentido no que faz todo dia. Isso tudo porque ela não se preparou para o que está fazendo. Ela vive sem saber o propósito. É necessário que saibamos a cada dia o propósito da nossa vida. Doutor Saulo, olha, são muitas informações, eu sempre falo, quando a gente trata de inteligência emocional, a gente teria uma tarde inteira para a gente falar sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que você pode conhecer um pouco mais, inclusive a gente está colocando aqui as redes sociais, doutor Saulo, para você até conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, até porque é um assunto tão amplo, né, doutor, que para você entender de fato todas as etapas, as maneiras como as pessoas devem buscar lidar para justamente ter esse equilíbrio, né, é complexo, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é importantíssimo para a vida, né? Exato. Esse é um assunto tão grande que cabe uma imersão. Sim. Cabe uma sexta, um sábado e um domingo inteiros para a gente tratar com as pessoas que querem evoluir na inteligência emocional. Precisamos disso. Eu sei que você precisa de adquirir inteligência emocional, que você percebe que tem que avançar na vida. Doutor Saulo, olha, parabéns pelo trabalho fantástico junto às pessoas. Costumo sempre dizer aqui que é importante a gente trazer assuntos que de fato venham a ajudar as pessoas, principalmente após anos difíceis que a gente tem passado aí por conta da pandemia, o surgimento de problemas relacionados com ansiedade, os casos de depressão, a vontade da pessoa de poder crescer, de empreender, de fazer, de tomar conta da sua própria vida e gerenciar, né, não só a questão dos seus próprios sentimentos, mas até mesmo se tornar grandes empreendedores, gestores, enfim. E falar de inteligência emocional é sempre muito importante. E a gente fica aqui, Mariano, trazendo essas informações para vocês, especialmente para esse programa. Muito bacana, como é legal a gente cuidar da mente, como é muito bom. Isso é de uma importância vital mesmo.